Dia! Seja bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinda a mais um Café com Marketing, né? 7 e 7, o óbvio dos grandes players, o óbvio que tem que ser dito. 7 e 7 falando sobre marketing. Vamos lá, vamos começar essa transmissão. Hoje eu quero te falar o seguinte, estamos na Semana da Inovação, falando sobre inovação, né? E eu quero te dizer o seguinte, dá ROI? Dá ROI, dá retorno sobre investimento. Dá jogo? Dá jogo. Eu investi em inovação, investi em tecnologia, investi em inteligência artificial. 70% das empresas brasileiras investiram em 2023 em IA. E a expectativa, a projeção para este ano é mais ainda. Ou seja, grandes players, é óbvio, não deixam de investir em inovação, tecnologia para fazer acontecer estratégias não só de processos internos, mas também de marketing, e os dados não param por aí. Então quer dizer que se os gigantes fazem, obviamente dá jogo. Recentemente eu vi uma matéria até aqui na minha frente, né? Busquei ela, resgatei da E-Commerce Brasil, que diz que somente 45% dos gestores no Brasil estão investindo em treinamento sobre inteligência artificial sobre os seus times, né? Somente, eu acho bastante, porque a gente percebe ainda muita barreira, né, do mercado em relação ao uso da IA. Eu já fiz uma transmissão com o Rodrigo Marrone lá no Primeira Impressão, no Talk Business, acho que foi no Talk, sobre o poder, né, do uso da inteligência artificial para resultados, né, para ganhar fatia de mercado, para ganhar market share, para ganhar margem de lucro. Quando a gente fala em competitividade, estar na arena do jogo, a gente precisa, lembra, crescer em valor com o cliente. Lembra, do ponto de vista de marketing, lembra, crescer em valor para o cliente significa reduzir custos. Inteligência artificial reduz custos, né? E também aumentar a minha percepção de valor. Eu aumento a minha percepção de valor quando eu consigo conversar de múltiplas formas com o meu cliente, né? Atendendo as dores dele. Então eu tenho que unir o meu conteúdo, o meu propósito social com a tecnologia para estar no máximo de lugares possíveis. Ailine, mas eu não tenho recurso para investir em tecnologia, eu não tenho condições de contratar um consultor, um especialista, uma agenda, tá tudo bem, uma agência, tá tudo bem. Comece fazendo o jogo da produção de conteúdo com um grupo VIP e seleto de clientes para você testar. E à medida que você vai colhendo os frutos e resultados, né, tendo como base que você me acompanha aqui, então já tem vários insights positivos de como fazer isso, vai investindo em IA, inteligência artificial, automação de processos, tecnologia, porque muda o jogo sim, tá? Faz toda a diferença nos seus resultados, dá ROI, dá jogo, dá retorno sobre investimento, né? Como a gente chama de ROI. Mais do que isso, tá? Mais do que isso, veja bem, nós aceleramos muito a margem de lucro e a margem de tempo, né, na produção. Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Muito simples, que você vai entender o contexto. Ainda ontem, eu tenho um casal de filhos, né? E minha filha de 12 anos, ela ama escrever, ela ama dançar, ela tem esse perfil mais sinestésico, né? Ela ama as artes. Já o meu guri, ele é muito da tecnologia, é nerdzinho, vamos dizer assim, né? Então, ela adora escrever também, ela adora ler, e o guri é autodidata, eles têm perfis diferentes. O guri tem 15 anos e a menina hoje tem 12 anos, né? E eu disse pra Ana, a mãe fez um vídeo que vai fazer parte de um capítulo de um livro que eu estou escrevendo. Será que tu não poderia, né? Eu te pago ali um valor hora, né? Que a gente negociou. Será que tu não poderia transcrever, né? Esse vídeo para que eu possa incluí-lo, né? E montar um capítulo, né? Transcrever e editar, enfim, montar o capítulo no meu livro a partir da informação que eu já gravei, que eu não tenho tempo para reescrever. E tá perfeito, vai encaixar perfeitamente ali no que eu quero. E eu disse, claro, mãe. Ela pegou o caderno dela, porque ela é muito sensitiva, e começou a escutar e a escrever no caderno, né? E o vídeo tinha 1 hora e pouco. Eu disse, filha, quanto tempo tu acredita que tu vai ficar escutando, escrevendo no caderno, e depois tu vai ter que passar limpo no computador, e depois tu vai ter que reeditar, tu vai ter que construir a narrativa, né? Embalar todo o processo. Quanto tempo tu acha que tu vai levar para fazer isso? Ai, mãe, não sei, mas tá gostoso. Eu disse, mas tá gostoso. Mas olha só, se der certo, em um dia tu faz, com sorte.
E só que se der certo, um dia tu poderia fazer muito mais se tu usasse o recurso da IA, da inteligência artificial. E aí ela me trouxe a resistência, isso que ela não tem olha só, ela é jovem, ela tá numa geração à frente da minha, ela nasceu, bem dizer, com a tecnologia na mão, e ela já me trouxe uma barreira que é a barreira de muitos, né? Ela me disse assim, mas aí vai perder a graça, né? Ela me disse assim, mas aí vai perder a graça, ela disse. E eu disse, como? Se tu usa a inteligência artificial para fazer o braçal, o penso, a inteligência artificial não vai te tirar. E o penso que é o único, o penso que é especial. Ao contrário, você tem que ser esperta eu tô contando essa narrativa para você fazer sua reflexão aí, tá? De como que funciona o jogo. Se você der as mãos dadas, tá? Se você der as mãos para a inteligência artificial, o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer ainda mais, vai ser mais gostoso ainda. Vamos mudar esse mindset, vamos ressignificar isso aí. Né? Aí eu disse, quer ver? Vamos fazer um teste, olha só. Né? Já estava vendo ela horas e horas e horas e horas envolvida, né? Eu chamei o irmão dela e disse assim, eu tenho um desafio para ti. O irmão dela, que é da TI, né, eu tenho um desafio para ti. Tu vai achar uma plataforma, né, que vai transcrever automaticamente esse vídeo aqui e vai mostrar para teu irmão como é que funciona o processo. E ele não deu 15 minutos, ele me vem com o texto pronto, todo, 15 minutos, nem isso. 15 minutos foi o tempo que ele levou para encontrar a plataforma e fazer a IA digitar todo o texto, todo o áudio, né? E aí ele mostrou para ela o processo e ela ficou assim, ó, de boca aberta, porque em 5 segundos a IA transcreveu tudo. Aí eu falei, filha, olha só, a IA, ela fez o braçal, que é que é a fase de tu passar pro papel, e depois a fase de tu redigir tudo pro computador. O mano respirou e falou assim, mana, tu ia desistir fácil, tu ia procrastinar, tu ia se frustrar se tu resolvesse fazer tudo sozinha. Se tu tivesse resistido à tecnologia, tu iria procrastinar, porque é humanamente impossível, é um saco, não tem como você ficar o dia inteiro escrevendo no caderno e depois passando pro computador, né? E ela ali, né? Aquela resistência, né? E aí eu complementei, eu disse, filha, o bacana, o legal tá no teu penso, tá no teu mindset, tá aqui dentro. Agora tu vai fazer a parte boa, que é ler o texto, escutar o vídeo e montar e amarrar, escrever o capítulo, né? Ou seja, juntar, tirar o que não precisa, florear, né? Botar um fio condutor ali nas palavras, escolher as palavras certas. Isso é o legal, é o que penso. Ou seja, a inteligência artificial, ela vem para te ajudar, ela não vem para te substituir, tá? E as empresas que utilizam esse recurso ganham mais. Imagina se eu fosse pagar hora produção para ela. Eu iria pagar muitas horas. Ia deixar de produzir muitos capítulos. Então, a gente acelerou em vezes, dezenas de vezes, a velocidade desse processo. E isso está relacionado diretamente ao bolso da empresa. Aí eu te pergunto, te convence que dá ROI, que dá retorno sobre investimento? Estratégia de automação de relacionamento com o cliente. Quando você configura 3 plataformas, ali no arroba da Liberdade Digital, que é do Rodrigo Marrone, ele dá 3 passos básicos, tá? Vamos lá, é o nosso colega aqui, ele trabalha com milhas, enfim, mas como vem da área da marketing, ensina muito isso, tá? 3 passos. Você vai, aperta o botão de impulsionar para captar cliente faz uma pergunta para ti, você já tem as soluções ali no chatbot para responder de uma forma rápida. É claro que na medida que o cliente vai avançando no relacionamento, diz eu quero saber mais, entra alguém para fazer a venda, para conversar. Mas o filtro, ele já acontece de uma forma massiva e ajuda os dois lados. Ora, não sou a favor do chatbot em todos os níveis da conversação com o cliente, mas o cliente quer um boleto. Precisa ele esperar 10 minutos para ser atendido por um representante que vai custar caro a hora daquele representante comercial, daquele representante financeiro, daquele suporte? Não, ele quer rápido, ele quer agilizar, ele não quer ficar horas esperando. Tá ali, é sim, quero, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela vem sim para facilitar os processos, para ajudar. E não à toa, as grandes empresas que nasceram pequenininhas se tornaram hoje o que são, graças a essa expansão de consciência sobre quanto a tecnologia inova os processos. Então, não é a tecnologia por si só a inovação, já que a gente está falando sobre inovação nessa semana, e sobretudo inovação de marketing. Não é a tecnologia por si só a questão da inovação. A questão da inovação está em nós acelerarmos os processos, fazermos melhor com o que já temos.
Otimizarmos recursos tem muito a ver com sustentabilidade, muito a ver com sustentabilidade. Essa narrativa que eu dei sobre a história dos meus filhos, né? A inovação ela não está na tecnologia que o irmão encontrou para a irmã. A inovação está no processo, na velocidade que reduziu 5 horas de trabalho em 5 segundos. Isso é inovar, né? Sem contar que a segurança, os dados, eles são mais precisos, né? Porque uma mente humana, ela erra muito mais do que um robô, né? Dependendo da configuração do robô que você quer, óbvio, né? Então, isso é inteligência em todas as esferas, tá? E aí, quando a gente pensa nas grandes empresas, né? Por exemplo, Tesla, Google, as grandes que são conceituadas pela sua questão da inovação, a Apple, a Amazon, né? A linha Tesla ela é inovadora porque ela faz carros elétricos, baterias ultra domésticas, ultra megas, né? A Google ela é inovadora porque ela tem o maior sistema de software e hardware do mundo, né? A Apple é inovadora porque ela produz iPhones, iPads, ou seja, alta tecnologia de ponta em produtos ícones, referências aí de qualidade, enfim, né? De design, de usabilidade, né? A Amazon ela é inovadora porque ela investe em tecnologia para relacionamento rápido com o cliente, em todas as esferas, na questão da automação do marketing, né, ali, da inteligência que envolve todo o relacionamento com o cliente via APIs, né, via sistemas, via site. Eu só separei algumas aqui para te dar exemplo do que você entende que é uma empresa inovadora, né? A SpaceX é uma empresa, é a empresa do Elon Musk, né, que está pesquisando aí, está explorando o espaço, né? Essas sim são empresas inovadoras e elas são inovadoras porque ela tem alto capital. Não. Gente, essa ferramenta que meu filho achou para minha filha, a gente achou várias versões. Algumas delas cobravam cerca de R$1,50 por minuto de tradução. Perceba que aquele vídeo específico tinha 1h30. Ele demorou mais 5 minutos a chamar gratuita, que rentabiliza de outras formas, tá? Com anúncios, enfim. Então, eu costumo dizer que hoje a gente tem soluções para tudo. E às vezes, um custo-benefício sempre dá para achar. Então, é você fazer o melhor que você pode com o pouco que temos e ir melhorando cada vez mais. Inovar na questão da sustentabilidade, por exemplo, né? Eu vou comer uma banana. Eu posso comer uma banana e eu posso fazer um chá da casca, né? Por exemplo, não sei se cabe, mas é só para, em vez de botar a casca fora, né? Porque tudo que eu for fazer, se eu for pensar na otimização dos processos, por que a gente tem uma indústria carente hoje de reciclagem? Hoje nós temos uma indústria de consumo pronta para enriquecer com lixo reversível. Porém, nós não temos estímulos públicos para que as empresas invistam em lixo reversível e façam pesquisas. Mas hoje, se o mundo investisse em lixo reversível, nós seríamos ricos. Se a gente pegar a quantidade de lixo que a indústria da construção civil, por exemplo, produz e transformasse isso em material de reutilização de várias frentes, de várias formas, investisse em pesquisa para reaproveitar todo o material da indústria construtiva, o nosso PIB aumentaria muito, não é pouco, é muito, né? Reutilizando os recursos naturais. Então, tá na inteligência as soluções, tá aqui no penso, tá? E essas empresas que eu citei, SpaceX, Amazon, Apple, né? Elas são pelo investimento, elas usam a tecnologia para inovar, mas a tecnologia em si não é a inovação. Se você pegar, por exemplo, o design das embalagens da Apple, eu penso, é a silhueta do iPhone que causa gatilhos de sedução e mistério, né? Isso penso, né? Explode gatilhos ali, não relacionados necessariamente a custos, mas relacionados a uma estratégia de comunicação persuasiva, né? Que a gente tanto fala aqui nesse canal sobre a importância de a gente fazer persuasão. E essa semana a gente está falando sobre inovação, porque estar na vanguarda é
uma lei de persuasão e influência. Empresas, marcas, escreve isso. Empresas e marcas que estão na vanguarda, né? São empresas e marcas que chamam a atenção do público e, portanto, elas têm mais competitividade, mais poder competitivo, elas são menos influenciadas pelas leis, pelas 5 leis de Potter, que ontem, inclusive, eu ainda fiz um vídeo falando sobre as ameaças do mercado, né? A entrada de terceiros, concorrentes, que é o que mais ameaça, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui nos meus canais, que são as enquetes que eu fiz com o público, né? Então a gente falou sobre esse ponto, fiz um videozinho rápido ali, o Reels. Então, as empresas que investem em inovação, elas estão mais habilitadas a se protegerem, se blindarem dessas 5 ameaças, dessas 5 forças de Potter, né? No contexto geral aí, que são as principais, em relação a crises, em relação a tendências, em relação ao meio, né? E também problemas internos que as empresas enfrentam aí quando eu inovo, eu otimizo recursos, né, financeiros, de tempo, o que para as empresas, para o mercado corporativo, é o grande valor, né? Então tá no penso, e elas chegaram ao que são justamente por esse poder de pensamento. Elas chegaram ao que são Tesla, Google, SpaceX, chegaram ao que são, tá? Graças a uma visão inovadora de seus líderes, que não está relacionada à riqueza, mas sim a riqueza vem através dessa visão inovadora, né? A gente costuma sempre dizer, esses players todos, a maioria nasceu pequenininho, numa garagem, né? A maioria nasceram, surgiram que nem nós. E o tempo para eles é o mesmo que nós. O que diferencia eles de nós, na nossa forma de empreender, é justamente o pensamento de inovação, contínuo focado na inovação, tá? Temos pesquisas a respeito do quanto que ROI, retorno, já que a gente está falando da jogo, né? Quero saber de ROI, retorno sobre investimento na prática. Legal, faz sentido tudo que você está falando, mas existem pesquisas que comprovam esse retorno? Bom, primeiro, né? O próprio índice aí de empresas se importando com investir, por destinar fundos para automação, inteligência artificial em 2024, 2023 e assim vai, já valida, né? Já é um índice que mostra aí que realmente existe retorno. Não temos como medir um retorno exato. Cada R$1 que você bota em inovação, 2, 3 voltam, né? Retorno. Isso não tem como medir porque a inovação é muito subjetivo, né? Você inova de várias formas. Então a gente é uma escalabilidade gigante, né? Eu posso inovar num pedacinho de nada, como eu posso inovar em todo o sistema, em toda a forma de operar, em todo o processo. Então, não tem assim, como a gente ainda não temos como medir, mas existem muitas pesquisas e estudos que pontualmente pesquisam, né? Eles avaliam projetos pontuais de determinadas empresas, justamente para comprovarem, né, essa demanda latente aí dos gigantes. E assim é porque, óbvio, se eu sou uma empresa gigante, eu tenho acionistas, né? Então isso aqui, lógico, né? Óbvio. Essas empresas são realizadas pelos grandes players, porque eles têm todo um contexto, um cenário de stakeholders, investidores, enfim, eles não podem sair rasgando dinheiro ou testando de uma forma vamos dizer, imatura, né? Eles têm que dar justificativas. Como é que é a base de uma justificativa quando eu vou fazer um investimento numa empresa grande que eu tenho que prestar contas, né? Eu vou comprovar, olha, tudo é um jogo, tudo é um risco. Agora, se eu tenho embasamento científico, se eu tenho pesquisa, se eu tenho dados, eu reduzo esse risco ao monte e ao nível de que, olha, sim, os estudos e análises apontam que este é o melhor caminho. É mais vantajoso eu ir por esse caminho do que é mais risco eu eu deixar de ir para esse caminho do que eu ir para esse caminho, né? Então, esses estudos são realizados sim para que as empresas então possam se aportar, possam se embasar de investir cada vez mais em tecnologia, inovação, enfim, né, para fazer todo esse jogo acontecer. Algumas delas, tá? Existem consultorias especializadas, especialmente fora do país, né? De estudos de consultorias, né? Instituições de pesquisa são contratadas, relatórios de empresas, né? Como eu disse, para comprovar para os seus acionistas, e pesquisas acadêmicas, né? Muitos acadêmicos desenvolvem essas pesquisas do quanto que a inovação traz de retorno financeiro para os negócios. Fora benchmarks do setor, né? A gente faz pesquisas com modelagem, né?
o meu concorrente está fazendo, ou uma empresa de outro segmento fez, eu me inspirei, deixa eu ver como é que isso do retorno para eles, vai lá, faz entrevista, realmente deu, então eu vou tentar aplicar. Então tudo isso acontece para que o embasamento realmente venha do ponto de vista científico, técnico, né? Algumas delas, tá? A consultoria PwC. A consultoria PwC, ela desenvolve todo ano um relatório chamado Global Innovation Million Study, né? Global Innovation Million Study. Se você entrar no site da empresa, né? PED também, né? PED, a pesquisa, PED, pesquisa e desenvolvimento, significa pesquisa e desenvolvimento, tá? Mas é da empresa PwC, né? Se você colocar Global Innovation, Global Innovation, 1000, escrever 1000, tá? Em número, Study, vai vir aí os últimos relatórios e você vai ver uma série de estudos voltados justamente para essa análise, para essa perspectiva de que ROI, sim, retorno sobre investimento acontece quando você investe em inovação, tá? E aí é legal porque como já vai trazer alguns estudos de casos, pode até ser que te traga alguns insights, algumas inspirações do quanto que é importante isso aí, tá? Essa é uma clássica, é uma consultoria clássica que já faz isso de uma forma periódica, né? Pra gente encerrar, né, pra gente começar a caminhar pro encerramento, né, porque eu tô me forçando a ficar meia hora juntinho com você só, né, todo dia, porque se deixar eu falo 2 horas. Vamos pensar, Aline, na prática. Eu sou uma pequena empresa, eu sou uma MEI, né? Eu tô entendendo esse jogo de inovação, de vanguarda. A gente começou a semana falando muito sobre olhar para o marketing ideológico que tem a ver com inovação. Por quê? Quando eu falo em marketing ideológico, eu ativo algumas linhas básicas de gatilhos mentais que se traduzem, repercutem numa excelência, em algo moderno, né? De como que eu otimizo a minha comunicação, a minha estratégia de relacionamento com o meu cliente. Isso é inovar no marketing e na comunicação também. Dá pra gente fazer um resumo para que eu volte na linha e não perca o fio da meada, né? Do ponto de vista do marketing, da comunicação, como é que eu posso inovar? Né? Sempre, e aqui tem uns pontos básicos, tá? Que agora eu vou narrar, você vai pensar assim, mas tu fala isso todos os dias. Sim, a gente fala isso todos os dias porque a gente quer te conduzir a explodir gatilhos mentais com artes da persuasão, né? Fazendo inovação também. Porque toda a lei da persuasão, ela explode gatilhos mentais. Aí as empresas, elas se preocupam em estudar gatilhos mentais e incluir isso na narrativa. Só que quando elas centram em coisas simples, né, que é verdade, é eu ajudar o cliente, é eu pensar em inovação, eu já estou automaticamente explodindo gatilhos mentais. E por isso que a venda acontece. Então eu já fiz várias transmissões explicando do ponto de vista técnico, teórico, né, por que os gatilhos mentais de fato funcionam para aumentar a venda. E aí eu não preciso me preocupar tanto com essas técnicas quando eu realmente sou essa linha central que conduz o propósito social, as dores do cliente, resolve, solucionam, né? Contribui da forma como eu contribuo para com o mercado, tudo isso automaticamente explode gatilhos mentais. Isso quando eu busco meu lugar de fala, eu educo o mercado, eu estou criando gatilho de credibilidade, reciprocidade, autoridade, fidelidade, empatia, né? Então perceba que quando eu tenho um olhar genuíno em ajudar o cliente e eu busco o meu lugar de fala passando a educar o mercado, eu faço muitas vendas. E aí a gente tem relatórios que comprovam, quanto mais você educa o mercado, quanto mais você ajuda o mercado na sua narrativa, mais você cresce na pirâmide de autoridade e mais vendas você faz, né? E não é à toa, é porque você está explodindo naturalmente vários gatilhos mentais. E aí você está sem querer, ou sem querer, querendo, né? Ativando essas leis, essas regras de persuasão que tanto são apresentadas nos livros de persuasão, né? Eu gosto muito, já faz alguns meses que eu estou me inspirando na obra de Robert Greene, que é as 48 Leis do Poder, né? Para que eu possa te explicar do ponto de vista prático como é que funciona essas leis, essas regras. Existem outros livros, eu vou continuar falando sobre eles, porque cada lei, cada regra que esses autores, esses pesquisadores que passaram anos analisando como que grandes players, políticos chegam onde chegam, alguns de uma forma maquiavélica, né? Mas a gente sabe que quando é maquiavélico não dura mais que alguns meses, né?
Mas como que esses grandes players, independente se é fake news ou se é verdadeiro, eles conseguem atrair a atenção do seu consumidor, né? E aí eles começam a construir essas regras, eles começam a expor essas narrativas. E aí a gente vai pegando, a gente vai se debruçando em cada uma delas, que são artes da persuasão, e quem tem a habilidade de persuadir o mercado ganha liderança, ganha competitividade, ganha influência e ganha vendas, óbvio, né? Então, quem trabalha, a gente se debruça sobre essas regras, essas leis, para te explicar na prática como é que acontece, por que que isso acontece, né? Porque aciona gatilhos mentais. Bom, que gatilhos mentais é esse? Como é que eu devo operar, né? Então, essa é a minha preocupação de estar aqui todos os dias tomando esse café da manhã contigo, abrindo o dia, falando sobre marketing. Além de ser, para mim, um papo maravilhoso, te ajuda a ampliar a mente sobre como o jogo dos grandes funciona na questão das estratégias de marketing. Então aqui, ó, vamos resumir para a gente findar, né? Foco no cliente, tá? Quando você tem foco no cliente, eu vou te dar os passos principais, tá? E aqui tá a bola, a cereja, tá? A cereja do bolo, tá? A cereja do bolo tá aqui. Foco no cliente, tenha foco no cliente. Passo 1, tá? Quando você tem foco no cliente, você começa a pensar sobre os desejos, você começa a criar todos os seus processos, todos os seus treinamentos de atendimento, de suporte, de encantamento, de vendas, quando tudo é voltado para o cliente, e por isso eu digo, lidera vendas quem serve o cliente, mas não é servir no sentido de submissão, é servir no sentido de botar foco no cliente. Quando você coloca foco no cliente, entende que ele sim é único, ele sim paga as contas, ele é o propósito de você existir, da sua empresa existir, né? Se você percebe isso, você foca no cliente, você vai estar olhando continuamente para as dores do seu mercado e você vai estar buscando um lugar de fala para falar, para atendê-lo, para resolver essas dores. Logo, você ativa vários gatilhos e você faz inovação, tá? Porque a tua cabeça, o teu cérebro enquanto gestor vai estar pensando em formas de levar a mensagem o mais rápido possível, de uma maestria maior, de uma abrangência maior, o quanto melhor, porque teu foco tá em ajudar o mercado, ajudar o teu cliente, tá? E aí você vai naturalmente buscar soluções, tá? Seu cérebro vai fazer essa busca, vai ficar antenado sobre o que o concorrente está fazendo ou não, você vai ficar, é que nem um investidor, é que nem por que tem alguns negócios que os líderes ganham muito dinheiro e outros nem tanto e fazem a mesma coisa ou até melhor? Porque um está fazendo focado no dinheiro, não que o propósito não seja importante, a gente tem que tentar unir as duas coisas, né? O outro está só pela paixão, mas não está focado em ganhar dinheiro. Então, a cabeça, ela não está conectada no tanto que o negócio pode rentabilizar, ela está mais conectada na minha entrega, no meu ser, né? Na minha consciência, e tá tudo bem, porque tem ganho dos dois lados, né? Uma pessoa se realiza com a consciência, com a plenitude, com o amor, enfim, o outro com dinheiro. Se a gente consegue unir as duas coisas, melhor ainda, né? Mas todos têm resultados positivos e têm sucesso. Sucesso é relativo, né? Só para deixar bem claro. A adoção de tecnologias, tá? Então, emergentes, que é tudo que a gente está falando aqui, né? O exemplo que eu comecei a transmissão, falando dos meus filhos ali, né? A adoção de tecnologias faz parte. Quando você ajuda o seu cliente, buscando formas de se comunicar com ele, utilizando inteligência artificial, utilizando os recursos de automação, utilizando os recursos tecnológicos que hoje a gente tem disponíveis no mercado, você ganha, você está inovando a todo momento, tá? Naturalmente, né? Então, especialmente no marketing tem muitas novidades. Hoje, a gente não se dá conta, tá? Mas não tem nada que não exista um app que te ajude, nada. E como eu já tenho isso bem claro para mim, quando eu vi minha filha lá escrevendo, na hora eu pensei, não, tem solução. E minha cabeça já tentou me sabotar. Mas as soluções são caras, né? Vai ficar muito caro isso aqui, esse trabalho. Não sei se vai ser o melhor caminho. E a minha cabeça ficou, eu tava varrendo a casa, ontem à noite isso, tá? Eu tava varrendo a casa, ela tava ali debruçada no caderno e minha mente estava aqui conectada. Porque ela tá conectada à inovação, né? Tava pensando, qual é o processo que a gente pode fazer para otimizar? Será que ela mandar criar legendas e copiar as legendas para um Word, mas isso também vai demorar trabalho, já comecei a calcular o tempo, né? Então, minha cabeça, dentro da minha consciência, dentro da minha expertise, dentro daquilo que eu sei, que eu já conheço, começou a fazer as conexões, porque eu estou focada nisso, perceba? Por isso, quando você está focado no cliente, a sua cabeça começa a fazer conexões. Quando você está focado em tecnologia, também. Então, eu estava pensando, não, mas eu sei que tem recursos que transcrevem, mas também sei que é caro, né? Mas sei que eu tenho um filho aqui que adora pesquisar, né? Adora dizer que sabe, que faz e acontece, vou
passar a demanda para ele, vamos ver o que acontece, tá? Dito e feito, batata, funcionou. Então, é não descansar enquanto a solução não vir. E aí você toma um café, você vai fazer qualquer outra coisa e daqui a pouco vem, né? E essa experimentação para o aprendizado contínuo também é um formato de inovar. Quando a gente está sempre disposto a aprender e com essa disruptura, né, de que isso aqui vai ser ruim, isso aqui vai me sabotar, né? É que nem a história dos concorrentes. Eu no meu negócio eu não tenho concorrente. Eu não tenho concorrente, eu tenho parceiros. Eu até comentei ontem numa transmissão que uma agência poderosa, né, que eu sempre tive como referência, modelagem, me chamou para fazer uma consultoria, né, esses dias. Eu fiquei, nossa, esses caras são bons mesmo, é à toa que eles estão. Eles não me veem como concorrente, eles me veem como parceiro, né? Porque a gente sabe que quem faz bem seu negócio lidera, né? E tem que se apoiar com outras pessoas que lideram. O nível de qualidade que tem que sempre subir e eu não pensar em competitividade, mas pensar em estar na vanguarda. Eu tenho que me unir com pessoas que também estejam. Então, nesse sentido, a gente fez uma parceria porque eu vou vir com um braço que eles ainda não têm, né? Ou têm, mas estão sobrecarregados, né? Então, a gente nunca tem que pensar no concorrente como parceiro. A gente tem que pensar no concorrente, aquele que é forte, em alguém que está levantando cada vez mais a onda no meu mercado em termos de exigência, em termos de qualificação, porque aí os aventureiros vão ficando para trás. Então, tudo isso é importante a gente considerar se a gente quer crescer, se a gente quer estar na vanguarda, né? Então, a experimentação e o aprendizado contínuo, seja dentro do teu segmento ou fora, através de modelagens, de líderes, enfim, é extremamente importante para você estar sempre inovando, com a cabeça aberta, né? Com o mindset aberto, né? Deixa eu buscar, sim, deve ter solução, fora, dentro do Brasil, não importa, deixa eu buscar, deixa eu ser inquieto, vai buscar alternativas. E aí você vai estar inovando sim, porque sua cabeça vai fazer as conexões que você precisa para resolver os problemas que você tem. Se você parar para pensar, para tudo hoje existe solução. Qualquer. Aqui eu me desviei um pouquinho, né? Quando eu comecei a falar sobre os casos dos meus filhos ontem. Para tudo tem solução. Você pensar em qualquer aplicativo que você precisa, eu quero começar a beber água de hora em hora. Tem aplicativo, é só pesquisar, tem aplicativo que você baixa que te ajuda. Eu quero melhorar meus hábitos, tem aplicativo que ajuda a melhorar os hábitos. Eu quero medir quanto tempo eu levo caminhando daqui até minha casa, tem aplicativo que mede. Para tudo que você pensar, eu te desafio a buscar no celular aí e não encontrar um aplicativo que te ajude a resolver aquela demanda, para tudo. E se você, porventura, não encontrar, vai chamar uma startup, vai fazer uma associação, porque tá aí um jogo de ganho, tá? Tá aí uma excelente forma de investimento. Para tudo que eu te desafio, me chama inbox depois. Para tudo que você imaginar existe solução. Só que a gente tem que estar pronta, a gente tem que estar com mindset, foi o que aconteceu ontem. Eu digo, não, essa menina aqui vai levar 10 horas para fazer esse trabalho que eu pedi. Tem que ter solução, não pode ser tanto assim, né? E aí minha cabeça ficou lá, pensando. Tem solução para tudo, tem solução, tá? Parcerias estratégicas, né? Então, eu já falei um pouquinho antes. Então, parcerias estratégicas é outro ponto importante para você inovar. Você tem que ter essas parcerias estratégicas, né? Então, essas parcerias estratégicas, elas fortalecem o seu propósito. Não quer dizer que você tem que buscar parceiros que fazem a mesma coisa que você. Quer dizer que você tem que buscar parceiros que potencializem e turbinam o seu propósito social. Lembra que quanto mais você ajuda o seu cliente, mais liderança você tem, tá? Mais percepção de imagem positiva você tem diante do mercado e mais valorização você tem. Então, esse é um ponto extremamente importante para você inovar. Outro ponto extremamente importante, transparência e autenticidade, sempre, tá? Onde você é transparente e autêntico na sua forma de comunicar, na sua forma de resolver as dores com o cliente, mais você vai ganhar poder de fala, e onde você ganha lugar e poder de fala, você inova. Isso, e eu passei toda a transmissão justificando isso, então não vamos aprofundar aqui nesses últimos itens que a gente tem que encerrar a transmissão, né? Métricas e análise de dados, óbvio, né? É o último ponto extremamente importante que eu trago para a gente findar essa transmissão. Bom dia para a gente findar essa transmissão de hoje, né? Métricas e análise de dados, óbvio. Não é porque você vai estar testando uma inovação, significa que você não vai medir essa estratégia, né? Então você tem que medir, sim, você tem que anotar ali
como começou, como terminou, tudo tem que ter um início, meio e fim, todo o projeto. Então, cada iniciativa inovadora, ela tem que virar um projeto, ela tem que virar um processo, um checkpoint, um roadmap, ela tem que ter um roadmap, né? Ela tem que ter um mapa dos passos em que vão ser executados, de quem é responsabilizado, tem que ter prazo, né? Ainda que seja um projeto grande, nível geral, estratégico, que vai levar 5 anos. Ou pode ser algo operacional do dia a dia, né, que a gente vai medir toda semana, não importa, o nível do projeto, o tamanho do projeto tem que ter início, meio e fim, tem que ter datas, tem que ter responsáveis, né, e tem que ter análise de dados. Então, em cada checkpoint tem que ter análise de dados mensuráveis, meta e smart, a gente já fez uma transmissão sobre isso. Se não tem esses dados mensuráveis, você não consegue fazer medição, você não consegue sentir se está dando certo, se não está, e aí você vai estar perdendo aí força de inovadora, tá? Então, de novo, para a gente encerrar, inovação não tem a ver com tecnologia, embora a tecnologia te ajude a inovar. Inovação tem a ver com que você traga mais excelência, mais otimização, mais velocidade, mais recursos sustentáveis, né? Ou seja, minimizar os recursos. Quanto mais você melhora a qualidade do atendimento com o seu cliente, do ponto de vista de marketing, especialmente, quanto mais relacionamento você consegue otimizar para levar o seu público às soluções, os desejos e resolver os problemas que ele tem através da sua narrativa, mais você vai estar inovando e mais você vai liderar, mais você vai estar na vanguarda. E não à toa, as empresas que eu citei no início dessa transmissão são o que são. É porque elas conseguem botar na prática tudo isso que não tem nada a ver com dinheiro, e sim com estratégia, tá? E assim a gente finda a nossa transmissão de hoje. Eu te convido aí para estar seguindo nossos canais. Enfim, a gente tem mais uma turma hoje encerrando, né, a abertura das vagas para as imersões que coloca em prática através de passo a passo e ferramentas, tudo isso que a gente fala. Se você quiser saber mais, me chama em inbox. Se você quiser entrar no grupo de líderes que a gente debate, por enquanto ainda está aberto, né, que a gente debate sobre case, enfim, é bem rico. Também está disponível o link aí nos meus destaques. Né? Tamo junto, é o destaque, tamo junto, tem os links aí do grupo de WhatsApp de líderes, né? Do mais, amanhã estarei contigo de novo, 7 e 7, tá? Fique bem, faça uma excelente quarta-feira e vamos inovar, vamos liderar o mercado. Até mais!